students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula. Então, quero mostrar para vocês o objetivo dessa aula, que é interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula de forma respeitosa e colaborativa. Você sabe fazer perguntas com how em inglês? Você sabe formular e utilizar essa palavrinha quando você vai fazer uma pergunta? Bom, é isso que nós vamos estudar nessa aula. Para isso, você vai acessar a plataforma, nós temos ali o endereço digital da plataforma, você vai colocar o seu login e a sua senha. Nós estamos estudando nível 1, unidade 2, lição 1 e as expressões questões de opinião com how. E aí você clica em começar, ok? Let's go! Ok, alunos, então vamos iniciar a nossa lição lá na unidade 2, lição número 1, e nós temos aqui as expressões, né? Vamos fazer a tarefa 2, expressões, questões de opinião com how. Vamos iniciar com um vídeo, então preste atenção no vídeo e nas expressões que aparecem aqui na tela. Good morning. Good morning, Carlos. How are you? I'm good. How are you, John? Fine, thanks. How's your class? It's good. The teacher's great. How many students are in the class? There are 8 students. Oh, okay. Well, good luck. Muito bem, nós temos algumas expressões aqui importantes. And how many questions are there in the video? Quantas perguntas você conseguiu observar ali no vídeo? Nós temos algumas listadas aqui, né? How's your class? Como que é a sua aula? Preste atenção na pronúncia. How's your class? Temos também, né? A pessoa responde It's good. It's good. The teacher's great. Está dando a opinião sobre o professor ou a professora. Outra pergunta. How many students are in the class? Quantos alunos há na sala de aula? Ou na classe, né? Na sala dessa pessoa. There are 8 students. E ele responde que tem 8 alunos. E por último a expressão Good luck. que significa boa sorte. Good luck. E aqui nós temos algumas informações, né? Questões de opinião com how. Como nós fazemos para expressar a nossa opinião usando essa palavrinha how? Use how is ou how are para perguntar a opinião de alguém. Use a contração how's para how is. Então, nós podemos usar de forma contraída o how com o is. Vamos ouvir alguns exemplos. How's your class? Como é a sua aula? How's your teacher? Como é o seu professor? How are your classes? Como são as suas aulas? How are your teachers? E como são os seus professores? Você percebeu que todas essas perguntas, elas pedem a opinião de alguém? Então, quando você quer pedir a opinião de alguém, você pode usar how, né? Para fazer a pergunta questionando a opinião da pessoa. As respostas, elas podem ser positivas, neutras ou negativas. E aí, como responder de forma positiva? How's your teacher? She's good. Então, como é a sua professora? She's good. Veja, good é uma palavra que quer dizer boa. Então, ela é boa. Estou dando a opinião sobre, a pessoa está dando a opinião sobre a professora. Outro exemplo. How are your classes? Como são as suas aulas? They're great.
They are great, elas são ótimas. Veja que aqui para responder positivo, então eu posso usar good ou great. E as formas neutra, como que eu posso responder de maneira neutra? How's your teacher? He's okay. He's okay. Ok quer dizer, não é nem ótimo, mas também não é ruim. É um meio termo, né? É neutro. It's ok. How are your classes? Como são as suas aulas? They're so-so. They are so-so. Você já deve ter ouvido, né, essa palavra, essa expressão em vídeos, em filmes, né? They are so-so, quer dizer, elas são mais ou menos. Não é muito boa, não é muito ruim, mas está ali no meio termo. Então, respostas neutras. E agora, respostas negativas. Como que nós podemos responder de forma negativa? How's your teacher? He's bad. How are your classes? They're terrible. Então, nós podemos usar aqui a palavrinha bad, que é ruim, ou podemos usar a palavrinha terrible, que é horrível, para dar uma opinião sobre alguma coisa, expressando algo negativo. Temos uma atividade agora. Preste atenção no contexto. Dois alunos, Ella e Joe, estão falando sobre suas aulas. Ouça o áudio, selecione a resposta correta. Então, para cada frase que aparece ali, nós vamos ouvir e selecionar a resposta correta. So, listen and answer. Eu vou deixar o vídeo correr inteiro, vocês vão ouvir, desculpa, o vídeo não, o áudio. Vou deixar o áudio correr para que vocês ouçam a conversa toda e depois eu vou parando para que vocês possam responder. Good morning, Joe. Hi, Ella. How are you? I'm fine, thanks. But I'm busy. And you? I'm good. How's your English class? It's great. And how's your teacher? She's good. Her name is Miss Kelly. How are your classes? They're okay. Well, see you later. Okay. See you later. Então, eu vou colocar para a gente responder. Joe is... Então, nós vamos olhar o que ele diz. Vamos escutar, prestar atenção. Good morning, Joe. Hi, Ella. How are you? I'm fine, thanks. But I'm busy. Então, Joe is busy. Ele está ocupado. And you? I'm good. How's your English class? It's great. Então, Joe's English class is great, ele responde, né? Mas em English class is great. Ótimo. Respondeu de forma positiva. Agora, Joe's English teacher is, preste atenção o que ele diz sobre o professor ou a professora de inglês. And how's your teacher? She's good. Her name is Miss Kelly. She is good, né? Então, ele diz que ela é boa. Agora, Ella's classes are, como são as aulas da Ella? How are your classes? They're okay. They are ok, elas são ok. Ela deu aqui uma resposta neutra. Nessa atividade, você vai combinar as questões com as respostas. Essa atividade você vai realizar no seu caderno. Você vai fazer duas colunas. Pode numerar do 1 ao 4, ou pode colocar letras A, B, C e D para as perguntas e vai relacionar com as respostas que estão aqui. Faça outra coluna, pode colocar o parênteses ali na frente, ou um risquinho, para que você possa colocar a letra ou o número correspondente à pergunta. Você vai copiar e responder no seu caderno, vou dar um tempinho para isso, já voltamos para conferir a resposta.
Vamos conferir a resposta então? How's your teacher? Então ele está perguntando como é a sua professora ou professor. Então você vai responder aqui, he is okay, né? Então aqui a gente sabe que é um professor porque tem o he is okay. How are you? Está perguntando como você está? Nós vamos responder, I'm fine, thanks. How are your classes? Como são as suas aulas? Aqui é plural, né? Então, they are great, elas são ótimas. How's your class? Como é a sua aula? It's so. Nós vamos usar it's porque está no singular. It's so. Ah, são mais ou menos. Aqui nós temos uma informação neutra, né? Uma opinião neutra. Não é muito boa, não é muito ruim, mas é so ali. Mais ou menos. E agora nós vamos escutar e gravar as frases que nós temos aqui. Pay attention to the pronunciation and intonation. Então prestem atenção na pronúncia, na entonação, para que você possa repetir aí com a entonação e a pronúncia correta. How are you? Então, como você está? Vamos repetir? How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Então, aqui nós temos a resposta, né? Eu estou bem, obrigada. E você? How's your class? How's your class? Então, como está a sua aula? It's okay. It's okay. How's your teacher? How's your teacher? Como é a sua professora? She's great. She's great. Ela é ótima. Ok, alunos, encerramos mais uma etapa. Congratulations! Bom, alunos, antes de iniciarmos a próxima atividade, eu tenho uma proposta aqui para vocês de atividade oral. Então, vamos lá. Usando a expressão how, pergunte aos seus colegas. How's your family? How's the community where you live? Então, essas duas perguntinhas tá pedindo para você expressar a sua opinião. Então, como é a sua família? Como é a comunidade onde você vive? Então, você vai responder em inglês. Tente formular essa resposta apenas mentalmente e depois verbalizar, como se você estivesse conversando com alguém. Então, imagine que alguém perguntou para você, how's your family? Como você responderia a essa pergunta? Ok? Não precisa escrever. Mentalize, pense no que você vai responder, organize mentalmente as suas ideias e daí você formula uma resposta e fale essa resposta, certo? A outra pergunta, então, como é a comunidade onde você vive? Pense também numa resposta e verbalize. Eu vou dar um tempinho para que você possa pensar, organizar e responder como se alguém estivesse perguntando para você. Alguns minutinhos e nós já voltamos.
E aí, você conseguiu responder essa pergunta falando apenas? Bom, então, how's your family? Como é sua família? Eu vou responder a minha, né? Se alguém me perguntar, como que eu vou responder? No meu caso, eu diria assim, it's great, my family is great, I love my family. Veja, é uma resposta simples, fácil, para você praticar a oralidade. E how's the community where you live? Eu poderia responder assim, it's okay, or it's good, people are kind and friendly, as pessoas são gentis e amigáveis. Eu poderia responder dessa forma, utilizando o que nós aprendemos nessa lição. Ok? Vamos voltar para a plataforma e encerrar as nossas atividades. Agora nós vamos para a nossa tarefa final, falando sobre a sua aula. Então, converse com a sua amiga Amy sobre sua aula de inglês online. Ouça e grave a resposta correta. Então, let's talk to Emily. Vamos conversar com a nossa amiga Amy. Hi, how are you? Então, ela pergunta, how are you, né? Como você está? Como nós podemos responder? Letra A, nice to meet you. Nice to meet you too. Letra B, yes, she's great. Ou letra C, I'm fine, and you? Então, nós vamos responder a letra C. I'm fine, and you? I'm good, thanks. How's your online English class? Então, ela diz, I'm fine, thanks, eu estou bem. E daí ela pergunta, como que é a sua aula de inglês? Como que nós podemos responder? A opção A, yes, how old is your teacher? Ou, I'm fine, what's your name? Ou a letra C, it's good, how's your English class? Nós vamos responder então a letra C. It's good, how's your English class? My English class is great. Ela diz, my English class is great, a minha aula de inglês é ótima. E nós vamos falar o quê? Letra A, I'm fine, thanks, and you? Or letter B, how's your teacher? Ou what's your name? Então, nós vamos perguntar letra B, como é a sua professora? How's your teacher? She's good. Bye. Ela diz, she's good, bye. Ela diz que é boa e se despede. Nós vamos despedir usando letra A, nice to meet you, letra B, goodbye, ou letra C, how's your teacher? Com certeza nós vamos despedir usando goodbye, letra B. Goodbye. Ok, alunos, encerramos mais uma etapa. Congratulations! Vamos lá, o que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos a fazer perguntas usando how. Quando eu uso essa palavrinha para fazer perguntas, eu posso pedir a opinião de alguém, né? Que ela expresse a opinião que ela tem sobre determinado assunto ou determinada pessoa, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Nossa aula termina aqui. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!